pessoal, a paz, bom dia, tudo bem? Sou Richard Charello, personal coach, fui graduando em psicologia, também sou psicoterapeuta, fui apresentado aí pela pastora Guia, pela pastora Lília, e estou promovendo uma apresentação para esse tempo difícil e trata de comunicação para líderes, quais as formas de comunicação e como a gente pode melhorar o nosso desenvolvimento na comunicação, ok? Bom, gostaria de falar brevemente sobre os níveis de comunicação. Comunicação ela atende em 3 níveis: o nível individual, o nível grupal e grupos de palestra, ou seja, um grupo um pouco maior. O nível individual é parte do diálogo, da conversa, discipulado com apenas uma pessoa ou 2 pessoas. A nível grupal, diálogo, curso, discipulado, treinamento, apresentação ou ministração para um pequeno grupo de pessoas. E a palestra são apresentações, treinamentos e ministrações em grupo maior, um grupo maior de pessoas. De todos esses níveis, todas as características que iremos falar e os elementos que iremos falar aqui, iremos tratar aqui, você irá precisar para alcançar todos, para atingir todos esses níveis. Não importa o nível que você vai tratar, vai expor o seu assunto, a sua abordagem, você vai precisar de ter todas essas características, todos esses componentes que iremos tratar aqui, ok? Só frisando que aquele que consegue inserir bem a sua ideologia, a sua filosofia, sua argumentação, o seu testemunho com efeito e eficácia para uma pessoa, provavelmente essa pessoa vai conseguir desenvolver bem o seu trabalho, tanto em grupo como em apresentações, porque parte do princípio de você vender a sua ideia, de você conseguir se comunicar primeiramente com uma pessoa, tá bom? Então, o que é comunicação e quais as formas de comunicação? Comunicação é o meio pela qual transpassamos informações, conhecimento e aprendizado para outra pessoa ou um grupo de pessoas. Pode ser por meio de mecanismo verbal, corporal, escrito, audiovisual, tecnológico, artístico, musical e vários outros meios que a gente tem para se comunicar. Elementos para uma boa comunicação. Vamos lá. Atenção plena, ou seja, você precisa ter uma atenção plena. Primeiramente, você tem que ter 2 pessoas ou mais. A partir dessa comunicação entre 2 pessoas ou mais, a atenção plena é o envolvimento, o engajamento que você vai ter com essa pessoa, ok? Se você estiver focado com o ouvido ou com a mente em outra coisa ou em outra pessoa, dentro do ambiente ou até mesmo fora, dentro de você mesmo, obviamente você vai estar comprometendo esse diálogo, essa comunicação, ok? Formato assertivo da comunicação, ou seja, para cada pessoa ou grupo você tem que escolher a melhor forma de passar. Se é por meio verbal, corporal, escrito, audiovisual, você tem que ter esse entendimento se essa sua abordagem vai atingir esse público-alvo. Linguagem assertiva para cada grupo ou pessoa será a forma com que você irá se comunicar, ou seja, se você vai usar linguagem, esse público seu ele está acostumado, adaptado a uma linguagem coloquial, ele está acostumado a uma linguagem formal, a uma linguagem teológica, ou aí a partir disso que você entender esse público, essa pessoa que está na sua frente, você vai conseguir se expressar de forma com que essa pessoa consiga te entender, estabelecendo assim um vínculo pessoal com essa pessoa, porque você conseguiu se igualar a ela, descer no mesmo nível para que ela te entenda, ok? Isso também é um princípio da empatia. Distância e apresentação pessoal e expressão corporal, vamos falar dos 3. Ou seja, se você está num contato individual ou com um pequeno grupo, você tem que mensurar essa distância. Se você estiver muito longe, vai ter coisas que possam atrapalhar, você não pode dar vazão para que a pessoa fuja desse contato, desse vínculo com você. Ok? E aí quando ela foge, fica difícil de estabelecer esse contato. Então é muito primordial você prestar atenção no ambiente que você vai escolher para fazer esse discipulado ou para dar esse curso, essa palestra.
entendeu? Mensurar quais as quantidades de grupo de pessoas para determinado ambiente. Então é fundamental isso. Apresentação pessoal faz parte também, assim como da linguagem, faz um papel fundamental na comunicação. Por quê? Porque a pessoa pode se sentir diminuída perante você, durante um discipulado, durante uma palestra, durante um aprendizado, uma ministração. Então a gente escolher a nossa apresentação pessoal certa, né? Nunca está muito mal vestido, mas também nunca está tão bem vestido, dependendo da pessoa. Ou realmente você está bem vestido para apresentar um plano de negócio, uma ministração, uma palestra ou uma abordagem para atingir um determinado nível de pessoas. Uma pessoa mais culta, uma pessoa que vai interpretar essa sua apresentação como algo significativo e vai estabelecer ali um vínculo com você. Expressão corporal. O como você se expressa corporalmente é 97, 90%, segundo estudiosos, de uma boa apresentação. Ou seja, o seu corpo vai falar primeiro do que você, entendeu? As expressões faciais, as expressões corporais vão falar, vai ser tudo um conjunto que vai impactar essa pessoa. Por isso que você tem que estar de forma autêntica, se apresentar de forma autêntica, de forma consciente e estabelecer um contato de forma com que você não invada esse campo pessoal da pessoa, mas também que você não se apresente de forma amena, de forma fria para apresentar ou para ouvir uma pessoa. Características pessoais para uma boa comunicação, ok? Então vamos lá. Eu anotei aqui. Seja para uma terapia, para um discipulado ou para uma palestra, ministração de um líder espiritual. Você vai precisar de ter autenticidade. O que isso tem a ver? Você vai precisar de ser você mesmo. Você não pode, a pessoa não pode sentir que você tem um escudo, tem uma fantasia entre você e ela. Ou seja, se ela não conseguir te sentir como você é, obviamente esse vínculo não vai se estabelecer. Pode até ela te ouvir, mas não vai estabelecer um vínculo e você vai perder muito dessa comunicação, seja ela individual, em grupo ou até mesmo em apresentação. A empatia, no momento de discipulado, principalmente terapia, discipulado para líderes, é com quem eu estou falando e quem estou me direcionando agora. A empatia é a arte de você, antes de julgar, você neutralizar, zerar aí o seu pensamento e as suas intuições, as suas interpretações pessoais para poder ouvir essa pessoa tal qual, ouvir e entender tal qual ela precisa. Aceitação incondicional, você aceitar qualquer problema que ela vier te trazer ou qualquer forma que o público que estiver à sua frente estiver se comportando como algo pessoal dele, algo peculiar individual dele. Entendeu? Isso também faz parte da empatia, você aceitar incondicionalmente. Aceitar, veja bem, não significa que você aceita ou como ele é, mas que você compreende que ele é como um ser humano. E a partir daí, só a partir daí você pode estabelecer um vínculo, ok? Aceitação incondicional para um líder, para um terapeuta, para pessoas que trabalham com pessoas é um fator fundamental. Neutralidade faz parte, eu acabei de falar, da aceitação incondicional, da empatia, da autenticidade. Paciência, ou seja, controle-se o seu desejo, né, e o seu hábito de falar mais do que ouvir nesse exato momento, porque essa pessoa às vezes ela está precisando mais ouvir do que falar. Compreensão, ou seja, busque compreender e não interpretar e julgar. Capacitação, ou seja, você tem que ter a capacitação profissional para estar exercendo um discipulado, um cargo de liderança, onde você vai lidar com pessoas. Ou seja, para palestrar e ministrar, você precisa ter conhecimento teológico da palavra. Para discipular e fazer uma psicoterapia espiritual, você precisa ter entendimento de pessoas, nem que seja mínimo, através de leitura, de cursos ou até mesmo de uma mentoria. Conhecimento, ou seja, estudo sobre assunto, sobre o tema. Confiança, ou seja, a convicção de que aquele assunto, aquela área pertence a você, faz parte do seu dom, da sua habilidade natural. Uma fala positiva, evitar julgar, criticar, evitar fazer mal interpretações, evitar colocar, pontuar os lados negativos desse indivíduo que está em sofrimento, que está na sua frente ou desse público em geral.
Escutativa, ou seja, a escutativa ela não é somente ouvir. A escutativa é quando você ouve com atenção plena, quando você ouve com neutralidade, aceitação incondicional esse outro. A escutativa é a ferramenta onde, por meio dessa aceitação incondicional, você consegue praticar a paciência ao ouvir, você consegue praticar a compreensão e aí, no final, você vai apresentar propriedade sobre esse assunto, ou seja, trazendo algum testemunho ou até mesmo o seu próprio conhecimento e fazer uma boa orientação, trazendo bons exemplos. Seja bom através do conhecimento, da leitura, assistindo palestras, outros profissionais, seja bom em bons exemplos, ok? Objetivos de desenvolvimento, o que você precisa desenvolver nessas pessoas que estão na sua frente, seja a nível individual, seja a nível de grupo ou a nível de palestra e ministração. Você precisa desenvolver nessas pessoas que estão buscando ajuda, esperança. Você precisa ajudar ela a enxergar, a ter novamente esperança em alguma coisa, um sentido na vida. Motivação, a esperança vai levar a pessoa a ter motivação e descobrir o que motiva ela, quais as qualidades, as potencialidades desse ser humano, ajudar ela a enxergar, porque no momento do conflito ela não vai estar chegando nada de bom nela, nada de bom na vida dela, e é você que vai estar com compreensão, com escutativa, com aceitação incondicional, ampliando esse campo de visão desse indivíduo, trazendo para ele esperança e motivação, otimismo, entendeu? Autocontrole, buscar o indivíduo, levar o indivíduo a um estado de autocontrole, de fazer coisas e tomar posse da razão, do processo cognitivo, inteligente e criativo para desenvolver soluções para os seus problemas pessoais de acordo com o seu ambiente e com o seu contexto social. Autoeficácia, você vai, o que significa autoeficácia? Você vai buscar promover nesse indivíduo que ele se enxergue capaz de resolver esse problema e não de agregar esse problema para outras pessoas. Então a autoeficácia é o olhar para si mesmo e ver o quanto eu sou capaz. Porque no momento da dificuldade a pessoa chega para você se achando capaz de nada, ok? Resiliência, a partir da autoeficácia, essa pessoa, do autocontrole, da motivação e da esperança, a pessoa começa a desenvolver um comportamento de resiliência, que é superar, olhar para esses obstáculos, desenvolver soluções para esses obstáculos por meio da paciência, da esperança, e a partir daí continuar olhando o lado positivo desses obstáculos e assim crescer com esses obstáculos e esses problemas e conflitos que aparecem durante a sua vida. Exercícios para aperfeiçoar a comunicação. Você pode estar fazendo cursos nessa área, curso no sentido psicológico, cursos de comunicação que tem aí na internet, muitas das vezes são gratuitos, entendeu? Pode estar lendo livros sobre esse tema. Por exemplo, o livro Comunicação Não Violenta, Comunicação Assertiva, vídeos de bons comunicadores. Então pode-se indicar bons comunicadores que têm essa linha da psicológica, o Apóstolo Hermínio, Tiago Brunet, David Leonardi, traz aí algumas palestras, algumas ministrações que vão abordar de forma consciente esses temas de comunicação. Pastor Douglas Gonçalves, psicólogo, que também aborda esse tipo de tema e tem vários vídeos curtinhos sobre isso. Treinar a escutativa, treinar ouvir mais e compreender do que falar, perder aquele hábito que nós temos de querer estar certo com a razão. E aí a gente, como líder, a gente acaba passando por alguém que quer impor uma situação, uma ideia e uma verdade. E na verdade a pessoa precisa de uma escutativa, de alguém que ouça a verdade dela, para depois ela compreender a nossa e assim fazer essa fusão e devagarzinho a gente entrar no território emocional dessa pessoa e promover uma transformação. Treinar o olhar empático, ou seja, sempre buscar entender o porquê o outro se comporta, pensa e fala dessa forma. E aí você consegue controlar o hábito da atitude de resposta automática, ok?
Treinar é elaborar discurso e verbalizá-lo. Pode ser de frente do espelho, você elabora com tópicos, 1, 2, 3 tópicos, e faz vídeos olhando para você no espelho ou olhando para você no seu próprio celular e pede o feedback da sua família, porque é a sua maior apoiadora nisso, o seu líder espiritual, e você vai treinando. Perca a vergonha de pedir ajuda, perca o bloqueio de se sentir autômata, autocapaz para tudo, ou seja, sempre estaremos precisando de outras pessoas. Infelizmente, é um dos maus dentro das religiões, é um dos maus hoje da humanidade, o hábito de não pedir ajuda, não ter a humildade de pedir ajuda para o seu próprio crescimento. Então perca isso, vai treinar e perca o medo da crítica. Por quê? Se ofereça à exposição, porque se você quiser ser um bom líder, um bom palestrante ou um bom terapeuta, você vai estar exposto. Então é bom você já treinar isso, ok? Para uma boa comunicação, a exposição, a crítica é fundamental. A aceitação da crítica também é um fator fundamental, ok? Ter feedback e construir a sua própria história também é uma boa forma de você olhar para trás. Aprenda a falar de si mesmo, conte os seus próprios testemunhos com convicção, com confiança, faça vídeos disso, ouça esses vídeos, reforce a arte de olhar para você como você é, como você cresceu, enxergar como foi o seu processo de desenvolvimento até aqui. E isso vai fazer você gerar uma convicção naquilo que você fala, uma certeza naquilo que você está vendendo, se for a palavra de Deus, se for um processo terapêutico, um conhecimento, ou você vai ser bom em testemunhos, porque vai haver convicção, ok? Exemplos de bons comunicadores, por falar em convicção, características de Paulo, eu citei alguns versículos em Atos 9, 19 e 20 até 28, Atos 13, 9, 11, de 9 ao 11, e também Romanos, o capítulo 5 de Romanos inteiro. Paulo foi fenomenal, mas vou citar aqui brevemente só umas características que Paulo desempenhou como um bom comunicador. Capacitação, Paulo era um homem capacitado, Paulo era um homem que tinha conhecimento daquilo que ele falava, Paulo era um homem que tinha convicção, e a convicção promovia confiança. Então, diante do sinédrio, diante de reis, de imperadores, ele sabia, ele tinha convicção do que falava, então ele tinha um poder de comunicação, de argumentação profundos. Paulo treinava e praticava diariamente, frequentemente, discipulando e pregando, tendo contato com pessoas e se expondo, dando a cara a tapa. Autenticidade, Paulo era ele mesmo, ele tinha o temperamento dele e usava isso a favor dele, então ele demonstrava autoridade naquilo que ele falava. Quando ele foi convertido, houve uma conversão, o povo conseguia sentir essa mudança dele, e você precisa ser uma pessoa autêntica, e para ser um bom comunicador, essa verdade sua vai ser uma grande ferramenta. Se você não souber transpassar, a pessoa não sentir que há uma verdade naquilo que você fala e aquilo que você vive, que você experiencia, infelizmente sua comunicação vai estar comprometida, seja a nível individual ou até em nível maior. Amor, doação e dedicação. Paulo tinha amor em falar daquilo que ele falava, ele tinha amor em falar da palavra, ele se doava constantemente. Ele era uma pessoa abnegada que não ligava nem muito para a saúde, porque ele extravasava no hábito da pregação, da ministração e do discipulado. Então, por isso, a dedicação levava ele a ser cada vez melhor naquilo que ele fazia. Paulo buscou no começo, você vai ver em Atos, mentoria, ele andava com os antigos discípulos, então ele se capacitou, e a partir da capacitação, da mentoria, ele sempre buscava conselho com os apóstolos, com os discípulos de Cristo, e para estar compartilhando aquilo que ele ouvia com quem ele iria se encontrar, iria estar ministrando. Paulo era um cara curado emocionalmente, era um discipulador de excelência, ele sabia tanto ouvir como também ouvir e aprender, como também sabia ensinar. Curado emocionalmente, Paulo foi uma pessoa restaurada, teve um passado triste, ele aceitou essa cura, ele aceitou quem ele era, ele aceitou os seus pecados, isso podemos ver nas suas cartas, ele aceitava as suas fraquezas, porém ele não saía do objetivo, ele era curado, ele não sabia receber uma ofensa, uma crítica e seguir em frente, mesmo assim seguir em frente.
e Paulo era um bom pregador. Características de Pedro e João. Podemos observar em Atos 4, de 11 a 14, em 19 e 20 e Atos 11, de 1 a 18. Nós vamos observar nessas figuras quase as mesmas coisas, um pouco diferente, mas vamos observar que todos os comunicadores possuem essas mesmas coisas que estamos falando aqui desde o começo. Convicção. Pedro e João, quando chegavam diante de autoridades, tinham convicção do que falavam, e essas autoridades relatam que sentia isso neles. Isso que é o mais interessante nesses versículos. Confiança, ou seja, enxergava neles coragem quando falava, autenticidade, eram pessoas humildes, porém falavam com confiança e autoridade. Conhecimento, eles tinham conhecimento do que falava porque eles andaram com o mestre, ou seja, quando você anda com o seu mentor, você se aproxima dele, aceita tudo que ele tem para te passar, esse conhecimento se funde em você de forma que se torna uma coisa autêntica você falar daquilo que você aprendeu com tanta proximidade por essa pessoa. Argumentação, eram pessoas que por mais que fossem humildes, essa verdade, esse conhecimento de andar com esse mentor, de conhecer a palavra, faziam com que eles tinham boas argumentações. E quando você vai se deparar com pessoas difíceis, com um público difícil, com um grupo difícil ou uma plateia difícil, boas argumentações vão definir o nível da sua apresentação, o nível da sua abordagem, seja para uma pessoa, seja para um grupo inteiro. Testemunho. Seja uma pessoa que dá testemunho do seu caráter, dos seus comportamentos. Isso, meu irmão, não tem como fugir da regra. Se você falar de algo que você não tiver um testemunho desse algo, você não for um testemunho, um bom testemunho desse algo, é melhor você não entrar nem nesse assunto e nesse tema. Aí você entra com uma outra abordagem ou indica essa pessoa, se for um discipulado, para uma outra pessoa mais capacitada. É mais sábio você fazer isso do que você passar por desmerecido e perder a oportunidade ou de evangelizar ou de oferecer cura a essa alma que precisa. Características de Jesus para a comunicação. Fenomenal. Eu particularmente estudo Jesus, dou treinamento sobre o comportamento de Jesus, assim como o Dr. Augusto Cury, então sou suspeito de falar, mas aqui vou falar de coisas breves. João capítulo 4, separei só um versículo, tem vários aqui que a gente poderia citar, mas separei só um. Leia esse capítulo inteiro e você vai entender isso que eu vou falar aqui agora. Jesus, características. Busca de orientação espiritual. Frequentemente ele não fazia nada por si só, ele buscava uma orientação espiritual, era uma pessoa espiritualizada. E quando eu falo espiritualizada, ele buscava um contato tanto com Deus como com ele mesmo, com a verdade profunda dele, fazendo pela prática da oração, ou seja, da meditação, da introspecção, olhando para si. Mentoria. Jesus é uma pessoa diferenciada, ele era o próprio Filho de Deus, mas mesmo assim ele se coloca em posição de buscar, ele sabia tudo que o Pai sabia, certo? Ele mesmo fala, tudo que o Pai tem é meu, mas mesmo assim ele buscava e recorria ao Pai, a uma mentoria, ele tinha posição de humildade. Então tenha posição de humildade, de buscar orientação e estar sempre andando junto com alguém que possa, ou com um grupo de pessoas que possa te alavancar. Não pare de buscar e de andar com pessoas que possam te impulsionar na vida, ok? E Jesus era curado emocionalmente. Jesus, ele não tinha, por mais que ele estava no processo de humanidade, a gente pode ver em alguns versículos que ele sofria com esse processo de humanidade, mas ele era curado emocionalmente. Ele sabia o que ia acontecer, sabia que ia ser decepcionado, mas mesmo assim ele não deixou de apoiar e de discipular e de cumprir o seu papel. Ele sabia que a multidão só estava ali por interesse, por milagres, não porque queria a salvação, mas mesmo assim ele oferecia milagres, ele oferecia cura. Então seja uma pessoa de aceitação incondicional, seja uma pessoa empática, seja uma pessoa que entenda que se você estiver em um nível, essa pessoa que está sendo discipulada, ministrada por você, pode estar num nível muito abaixo intelectual, de maturidade emocional e espiritual. Então ele não vai acompanhar muitas das vezes sua linha de raciocínio e nem a sua linha de conhecimento. Compreenda isso e estabeleça bons vínculos. Jesus tinha autenticidade. Ele sabia quem ele era. Por isso ele passava
autoridade para as pessoas. Todos, até os inimigos, quando chegavam perto dele, sentiam autoridade por conta da autenticidade de quem ele era. Capacitação, ou seja, desde criança é citado na Bíblia que ele frequentava discursos e ensinamentos no templo, desde os 12 anos, a última menção que temos sobre isso aí, mas ele já buscava ali uma capacitação e de repente até uma mentoria. Conhecimento, por falar em mentoria, na verdade, a Bíblia até relata que em determinado momento Elias e Moisés se apresentam para ele, muito provavelmente para estar discutindo o plano futuro, ou seja, mais uma vez, um exemplo de mentoria. Conhecimento do que fala, propriedade, confiança daquilo que fala, por mais que ele estava falando de algo que não estava vendo, porque o reino de Deus é uma forma abstrata de se enxergar, só no mundo dos pensamentos e do espírito que conseguimos enxergar, ou seja, da criatividade e da imaginação, mas ele acreditava tanto nesse reino, porque ele passava com autoridade sobre isso, que ele conseguia passar e influenciar pessoas que crescem em algo que elas não estavam vendo. Compreendeu? Que a autenticidade, a autoridade e o conhecimento levam as pessoas a não você impor a sua verdade, mas que quando você expõe de forma autêntica, com propriedade, através do seu testemunho, essa sua verdade passa a influenciar aquela outra verdade que está fragilizada na vida dessa pessoa, na vida desse indivíduo e, portanto, às vezes causando certo sofrimento. Ok? Jesus, continuando em Jesus. Mansidão, treino e prática. Jesus tinha mansidão quando falava, ele tinha humildade quando falava, e a humildade leva você a ter um respeito. A mansidão e a humildade levam você a ter respeito, e o respeito faz com que você estabeleça vínculos, mesmo nível, lembra? Mesmo nível, empatia, autenticidade, mesmo nível. Técnicas observadas por Jesus. Observadas em Jesus. Escolha do local, escolha do ambiente, saber escolher o ambiente, escolha do tempo certo de colocar determinada mensagem, escolha do tempo certo de curar, no caso de Lázaro, escolha da linguagem e da palavra certa para o público certo. Mais uma vez, falamos lá atrás, Jesus era hábil em escolher o silêncio no momento certo, né? No caso da mulher pega em adultério, a palavra certa, poucas palavras para um público imenso. Ele escolhia as palavras certas para pregar para sacerdote, para pregar para quem não conhecia. Ele escolhia a abordagem certa. Ele tinha empatia e primeiro estabelecia um vínculo, um contato com a pessoa sem falar de nada. Ele ouvia, prestava essa escutativa. Você vai verificar em João 4 que ele primeiro ouvia a história da pessoa, mesmo sabendo da história dela, para estabelecer um vínculo. Ele entrava no mundo dela, falava da cultura dela, entendia essa cultura dela, estabelecia o vínculo através da empatia. Técnica da escutativa, ele sabia ouvir, mas ouvir com compreensão, com atenção e com envolvimento, com atenção plena, com todos aqueles que ele dirigia o olhar. Técnica do questionamento expositivo e reflexivo, ou seja, ele não impunha verdades, ele questionava, né? É uma técnica socrática, ele questionava e levava a pessoa à reflexão. Ele oferecia uma pergunta e não uma imposição, e a própria pessoa refletia e trazia praticamente aí quase uma resposta ou uma confissão da sua própria vida e do seu pecado. Técnica de exemplificação. Ele usava a técnica de exemplificar o que ele queria passar, a informação e o conhecimento que ele queria passar através de um testemunho, através de uma parábola ou através de uma história de alguma pessoa, e aí ele passava essa informação. Por quê? É algo que impacta a pessoa, é algo que é significativo e que faz a pessoa fazer uma associação livre com a própria vida, ficando mais claro o esclarecimento desse conhecimento e fixando melhor no inconsciente dessa pessoa, armazenando melhor essa informação, essa filosofia ou essa ideia que você quer passar para a pessoa dentro dela, né, criando raízes profundas que ela jamais irá esquecer. Tá ok? Deixo aqui para vocês um grande abraço, espero que tenha ajudado e colaborado.
né? Era para ser um vídeo um pouco mais curto, mas não tem como, é algo realmente significativo para a sua vida. E qualquer dúvida, estou à disposição aí no grupo para ajudar, para tirar dúvidas e para apoiar no que for preciso, tá ok? Espero que Deus te abençoe nessa sua caminhada de discipulado, de liderança e de ministração. Um grande abraço.